Olá, eu sou a professora Gisele Carignani, sou do grupo de pesquisa Cidade, Sociedade e Paisagem do programa de pós-graduação Estrito Sensu, mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo da Univag e em associação com a PUC Campinas. A minha fala aqui vai ser dentro do eixo temático Planejamento e Gestão Ambiental do Ambiente Construído, com o tema o zoneamento ambiental em plano diretor como ferramenta de gestão de áreas ambientalmente frágeis, o caso de Tangará da Serra, em Mato Grosso. Eu vou fazer um breve histórico de Tangará da Serra, em Mato Grosso, para a gente entender o processo de ocupação do território. A cidade de Tangará da Serra, em Mato Grosso, ela faz parte do repertório de cidades que podem se denominar de colonização recente. Trata-se de reocupação dos espaços geográficos a partir da segunda metade do século XX, que anteriormente eram ocupados por diferentes populações indígenas. A exploração dessa área só começou a partir de 1913, quando a Comissão Marechal Rondon percorria a região para implantar o telégrafo e explorar a fauna e a flora local. Esse processo de ocupação foi influenciado pela ação getulista da Marcha para o Oeste durante o Estado Novo, como resultado também da política desenvolvimentista mobilizada pela irradiação do capital industrial e financeiro brasileiro durante o governo de Juscelino Kubitschek, que altera a expectativa e o interesse em relação à terra no estado de Mato Grosso. A princípio, as terras do município formavam 54 glebas, que começavam na terra de Tapirapuã até alcançar a Chapada dos Parecis, como a gente pode ver aí no mapa. Em 6 de janeiro de 69, foi criada o distrito de Tangará da Serra, com jurisdição pertencente à Barra do Bugres, e só posteriormente, em 1976, que Tangará se tornou município e se emancipou de Barra do Bugres, e passando a ser 2 distritos, de Tangará da Serra e Tapirapuã. Foi só em 77 que o Distrito de Progresso foi apensado a Tangará da Serra. As décadas de 70, 1970 e 1980, foram época da criação da maioria dos municípios mato-grossenses e de abertura de vastas fazendas que impulsionaram o progresso e a ocupação definitiva das terras anteriormente ocupadas pelos Parecis. Aqui nós vemos o primeiro traçado urbano da configuração da cidade de Tangará da Serra, seus primeiros traçados, e na sequência já implantada uma foto aérea dos anos 60 e 70 da cidade, já com algumas edificações ainda um pouco rarefeita. E aqui uma condição atual, onde a gente pode perceber o traçado original e o seu desdobramento, a expansão urbana da cidade. Eu trago aqui para vocês agora a caracterização do município em relação ao potencial ambiental de Tangará da Serra. O município de Tangará da Serra, ele possui uma área de 11.636.825 km², com uma área urbanizada de 39,97 km². E ele dista de Cuiabá, que é a capital, 242 quilômetros. Ele está compreendido na mesorregião sudoeste de Mato Grosso, microrregião de Tangará da Serra, sendo um centro regional, uma cidade que exerce influência sobre os demais centros próximos, fornecendo bens, serviços e atividades culturais para essa região. Integra o consórcio do Alto Rio Paraguai, junto aos municípios de Alto Paraguai, Nortelândia, Denise, Barra do Bugres, Arenápolis, Nova Marilândia, Diamantino, Nova Olímpia, Santo Afonso, Porto Estrela, São José do Rio Claro e Campo Novo do Parecis, conforme a gente pode ver aí no mapa.
A sua localização geográfica oferece inúmeras vantagens que contribuem para sua importância na região. Em primeiro lugar, o município encontra-se na intersecção das principais rotas de transporte, facilitando a circulação de bens, serviços e pessoas. Essa acessibilidade melhora a conectividade de Tangará da Serra com cidades e estados vizinhos, promovendo a integração econômica e oportunidades comerciais, conforme a gente pode ver no mapa rodoviário de Tangará, com todas as vias existentes. O município é cercado por vastas terras agrícolas, ricas em solo fértil e adequado para o cultivo de várias culturas. Esse potencial agrícola, combinado com condições climáticas favoráveis, tornou Tangará da Serra um centro para atividades agropecuárias. A localização permite uma distribuição eficiente dos produtos agrícolas, atraindo investimentos nas indústrias e processamento de alimentos. Porém, a posição geográfica de Tangará da Serra coloca dentro dos limites do arco de desmatamento do Brasil, uma região que enfrenta desafios relacionados com a conservação ambiental. Nesse sentido, o município tem a oportunidade de se tornar um modelo de desenvolvimento sustentável, aproveitando a sua posição para preservar os recursos naturais, proteger a biodiversidade e incentivar o ecoturismo. Falando um pouco sobre a hidrografia da região, o município de Tangará da Serra ocupa duas bacias bastante importantes, bacias hidrográficas, a bacia do Alto Paraguai e a bacia amazônica, e é cortada pelo rio Sepotuba, que pertence à bacia do Alto Paraguai, cujas nascentes dos principais rios estão no Cerrado, na Chapada dos Parecis. São áreas de plantio que podem atingir até 1.400 metros de altitude. Essas áreas são de fragilidade natural, proporcionada pelas condições de relevo e pela natureza do solo, e também pela remoção da cobertura vegetal original de forma generalizada, incluindo as matas ciliares, a vegetação das nascentes, em função da expansão das atividades humanas a partir de 1970, com a agricultura e com a pecuária. O mapa hidrográfico, ele aponta a bacia hidrográfica dos rios Sepotuba e Paraguai, com suas configurações de inúmeros cursos d'água que alimentam essas bacias. O mapa, ele indica a divisão entre as duas bacias, a amazônica e da bacia do Alto Paraguai, detalhando em amarelo a região de Tangará da Serra, em que são feitos esses levantamentos. No mapa podemos observar aí os dois biomas encontrados, né, no território de Tangará da Serra, o Cerrado e a Floresta Amazônica. A cobertura vegetal do município, o Tangará da Serra, ele dispõe de matas densas nas encostas e no alto da Serra de Tapirapuã, e cerrado no alto da Serra dos Parecis, sendo toda a área composta de 55% de matas de transição e o restante de cerrados e campos, ocorrendo no município 2 biomas, o Cerrado e o Amazônico. A principal categoria de vegetação encontrada é de Savana Park, que apresenta espécies arbóreas de forma esparsa, com aspecto predominante graminoide, normalmente ocorrendo em áreas de inundações periódicas ou permanentes. Nesse mapa a gente pode identificar toda a composição de espécies vegetais que tem na área de Tangará da Serra. Agora, tratando um pouco da função socioambiental que está prevista nos planos diretores, a gente sabe que o instrumento jurídico mais importante para a gestão das cidades é o plano diretor, pois que é dele que se originam todas as diretrizes e normativas para uma adequada ocupação do solo urbano, né? Então, são obrigatoriedades do plano diretor, entre outras coisas, as áreas de especial interesse turístico, as de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental,
de âmbito regional ou nacional. O plano diretor ambiental já é uma ferramenta para que o município possa ter o efetivo controle do território e integra seu plano diretor. Mas também pode ser constituído separadamente, que é uma ferramenta de gestão quando em função dos aspectos ambientais. Os principais objetivos do plano diretor é caracterizar o cumprimento da função social da propriedade e efetivando a proteção ambiental na esfera municipal de forma articulada e coordenada com as demais questões de interesse local. O plano diretor, ele representa um importante lastro da sociedade com o meio ambiente em prol da instauração de sustentabilidade no município em todas as suas dimensões, principalmente no que tange à proteção ambiental. A Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, e a Coordenação Geral da Superintendência de Informações, juntamente com a Superintendência Adjunta de Ordenamento Territorial, elaborou um documento das áreas legalmente protegidas do Estado de Mato Grosso e unidades de conservação propostas pelo ZSEE-MT. E no município de Tangará da Serra, elas ficam distribuídas conforme essa tabela entre o parque e terras indígenas homologadas. Vou falar agora um pouco a respeito da regularização fundiária em áreas de preservação permanente. A regularização fundiária em áreas de preservação permanente, as APPs, é um assunto de extrema importância e complexidade, porque envolve tanto a proteção ambiental quanto a regularização da propriedade. Essas APPs, que são espaços legalmente protegidos devido à sua significativa contribuição para a preservação do meio ambiente, desempenham diversas funções ambientais, como conservação dos recursos hídricos, a manutenção da paisagem, a estabilidade geológica, a preservação da biodiversidade, a promoção do fluxo gênico da flora e da fauna, a proteção do solo e a garantia do bem-estar das populações humanas. Infelizmente, a ocupação irregular de áreas de APP é um problema comum em várias regiões do país, tanto em áreas urbanas quanto rurais. A falta de regularização fundiária nessas áreas pode desencadear conflitos socioambientais graves, como desmatamento, degradação do solo, poluição dos recursos hídricos e prejuízos à fauna e à flora nativa. Com o objetivo de solucionar essa questão, a regularização fundiária em áreas de proteção ambiental se apresenta como um processo fundamental, buscando legalizar a ocupação de terras nessas áreas, ao mesmo tempo em que preserva o meio ambiente e garante a segurança jurídica dos proprietários. Esse processo é regido por normas específicas que buscam conciliar a proteção ambiental com a regularização da propriedade, assegurando a conservação dos ecossistemas e a sustentabilidade das atividades desenvolvidas nas áreas. Nesse contexto, é necessário compreender os desafios e a complexidade envolvida na regularização fundiária em áreas de APP, a fim de encontrar soluções que conciliem o desenvolvimento humano com a preservação ambiental. Este trabalho ele analisará os principais aspectos desse processo, levando em consideração as normas vigentes, os impactos socioambientais, bem como os benefícios e desafios enfrentados na busca por um equilíbrio entre a ocupação humana e a proteção do meio ambiente nas áreas de preservação permanente. O zoneamento ambiental. A Política Nacional de Meio Ambiente institui o zoneamento ambiental e na lei do plano diretor, ele é integrante do planejamento municipal. Um dos objetivos do zoneamento é compreender os processos relacionados aos ambientes naturais e às ações humanas. Também tem por objetivo identificar as potencialidades e as fragilidades dessa analogia.
O zoneamento ambiental ele é uma importante intervenção no espaço geográfico e no domínio econômico e visa organizar a relação espaço-produção, organizando, incentivando e reprimindo condutas, né? Busca também estabelecer uma convivência possível entre os diferentes usuários de um mesmo espaço. O zoneamento ecológico-econômico, ZE, serve para estabelecer uma organização territorial que deve ser obrigatoriamente seguida na formulação da política e no zoneamento ecológico-econômico ambiental. Um dos maiores desafios do planejamento urbano é integrar a dimensão ambiental com eficiência, porque ele deve juntar num olhar o território, conectando o rural com o urbano, sem comprometer as atividades locais e a preservação do meio ambiente. O zoneamento ambiental ele tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Esse mecanismo de gestão ambiental consiste na delimitação de zonas ambientais e atribuições de usos e atividades compatíveis. Agora eu vou mostrar para vocês a identificação de ocupações irregulares em áreas de preservação permanente. De acordo com a Lei Complementar 149 de 2010, que dispõe sobre o Código Ambiental do município de Tangará da Serra, ela define a área de preservação permanente como uma parcela do território de domínio público ou privado, definidas como de preservação permanente por lei ou pelo Poder Executivo Municipal, destinadas à manutenção integral de suas características. Sendo assim, as áreas de preservação ambiental são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A urbanização, principalmente a não monitorada, provoca alteração significativa no meio ambiente. A descaracterização da mata ciliar das áreas de preservação permanente, das APPs, em bacias hidrográficas, por exemplo, decorrentes da falta de fiscalização e pessoas no entorno, afeta não somente os recursos hídricos e sistemas de drenagem, como também altera a paisagem, comprometendo a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna, a flora e a proteção do solo. Nesse contexto, a Lei Federal 10.257 de 2001 define como Zona Especial de Ocupação Restrita, ZOR, sendo área de preservação permanente APP de 30 metros e nascentes com raio de 50 metros, delimitadas pela linha imaginária estabelecida pelo Código Florestal 12.651 de 2012, sendo dividida em duas categorias, ZOR1 e ZOR2. Segundo o Plano Diretor de 2015, a ZOR1 são áreas de até 30 metros onde não é permitido qualquer tipo de ocupação, exceto de interesse estritamente público, sendo necessárias ações de preservação e recuperação ambiental. O Plano Diretor de 2015 define que as ZOR2 são áreas de 15 metros a 30 metros com ocupação já consolidada devido à Lei de Parcelamento do Solo Municipal ser menos restritiva quanto aos afastamentos dos córregos, devendo o poder público instituir ações de proteção ambiental e coibir novas ocupações, exceto de interesse estritamente público. Conforme o Plano Diretor de 2015, essas áreas têm como objetivo principal restringir a ocupação e o adensamento construtivo populacional da área, requalificar as áreas de baixa qualidade urbanística e promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos precários,
compatibilizando com a proteção do meio ambiente, desocupação das áreas utilizadas com menos de 15 metros de afastamento do curso d'água e recuperação ambiental dos córregos urbanos. Alguns instrumentos são previstos para a ZOR, que são Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV, Estudo de Impacto Ambiental, EIA, Plano de Intervenção Prioritária, Operação Urbana Consorciada e Regularização Fundiária. As ocupações irregulares podem lesionar os bens e serviços ambientais das cidades, pois ocorrem geralmente em áreas que são caracterizadas como de risco e ou protegidas por lei, sem o devido saneamento ambiental e de forma irregular. Na zona urbana, as áreas com cobertura vegetal estão ligadas a benefícios ambientais importantes. Logo, quaisquer ações voltadas para a regularização, ocupação ou proteção dessas faixas devem respeitar o cumprimento das suas funções ambientais, sem deixar de cumprir a função social, desde que se acerque de segurança. A partir de pesquisa realizada com auxílio da imagem de satélite, foi realizado um levantamento dos pontos de ocupação irregulares do município, com base na legislação vigente do Código Florestal, 12.651 de 2012. Esse código dispõe sobre a proteção de vegetação nativa e preconiza a delimitação da área de preservação permanente na área urbana dos municípios. As APPs são delimitadas por aquelas coberturas vegetais exclusivamente relacionadas à hidrografia, ou seja, faixas no entorno de cursos, corpos d'água e nascente, e são assim previstas: primeiro, 30 metros no entorno de curso d'água de até 10 metros de largura. Segundo, 30 metros no entorno de lagos e lagoas naturais localizados em área urbana. E o terceiro, raio de 50 metros no entorno de nascentes. Nesse sentido, no município de Tangará da Serra, nota-se que, conforme o limite de 30 metros que devem ser respeitados para a preservação dos córregos do município, tem-se que alguns bairros apresentam ocupações irregulares próximas às margens dos córregos. Com isso, conforme a figura, observou-se que próximo do córrego Mutum, no bairro Bela Vista, no córrego Buritis, que é circundado pelos bairros Vila Portuguesa, Vila Santa Terezinha, Jardim Itapirapuá, Jardim Santa Maria, Jardim Rio Preto, Jardim Xangri-Lá e Jardim Iurapuru, no córrego Figueira, que está presente os bairros Jardim Presidente, Jardim San Diego e Jardim Monte Líbano, no córrego Paraíso, que está presente nos bairros Vila Goiânia e Jardim São Marcos, a presença de ocupações irregulares. Esse cenário de ocupações irregulares presentes nas áreas de preservação permanente no município prejudica a biodiversidade faunística e florística do local e, consequentemente, acarreta em processos erosivos, assoreamento e enchentes, ocorrendo também a proliferação de pragas e doenças decorrentes do lançamento clandestino de efluentes domésticos e disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos. Alguns impactos decorrentes dessa ocupação na área, entre eles o assoreamento dos córregos com várias consequências no meio físico, como a aceleração do processo erosivo, ocorrência de escorregamento, o aumento de áreas inundáveis, a diminuição do percentual de infiltração de água no solo, possibilidade de contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas em função da falta de cobertura vegetal e extração de areia em algum dos pontos. A figura 6 ABCD são as ocupações irregulares próximas às áreas de preservação permanente na área urbana de Tangará da Serra. Na figura 6A, a gente observa o córrego Buriti, a localização do bosque municipal
Municipal Hilton Ferreira Coutinho e Avenida Tancredo Neves como referência, e Avenida Brasil. É um córrego bastante comprometido com as ocupações em suas margens, como podemos observar na figura. Na figura B, apresenta aí a área de ocupação irregular, que é bem próxima ao Bosque Municipal, e a Rua Sebastião Barreto como referência dessa ocupação. Na figura C, apresenta aí as áreas de ocupação irregulares, próxima também do Bosque Hilton Ferreira Coutinho, com referência da avenida da Rua Avelina Jaciboim e com a Rua 30 de Julho. Na figura D, é a área correspondente à Rua 30 de Julho. O que a gente pode concluir com tudo isso é que Tangará da Serra, assim como muitas outras cidades, a ocupação de áreas ambientalmente frágeis é um desafio significativo para as gestões públicas, né? Essas áreas são aquelas que possuem características sensíveis do ponto de vista ambiental, como mananciais, área de preservação permanente, as APPs, e outras regiões com valores ecológicos importantes. O zoneamento ambiental é uma ferramenta essencial dentro do plano diretor para a identificação dessas áreas e diretrizes de manutenção e preservação. Ele é responsável por identificar e delimitar essas áreas com características ambientais específicas, estabelecendo diretrizes para o uso do solo e as atividades permitidas em cada uma dessas zonas. Apesar da identificação e presença do zoneamento ambiental, outros agravantes acabam condicionando as ocupações informais. Essa iniciativa visa proteger e recuperar essas áreas que foram impactadas negativamente e garantir a preservação ambiental. No entanto, é importante reconhecer que a ocupação dessas áreas ambientalmente frágeis pode ser um desafio complexo. Muitas vezes, a pobreza urbana e a falta de planejamento adequado acaba contribuindo para a ocupação dessas áreas. O estigma, associado à ocupação informal também pode obscurecer as estruturas de poder subjacentes, que muitas vezes priorizam interesses de mercado em detrimento do direito igualitário à cidade e à moradia.